Bem-vindos ao ENAD, ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Já desejando a vocês muito sucesso e muitos estudos também. Uma série de competências e habilidades dentro de uma gama de objetos de conhecimentos serão exigidos de vocês nesta prova. Assim, todos os estudos, leituras, pesquisas, atividades e aulas assistidas, especificamente com relação à didática, devem ser revisitados por vocês. A didática é a arte ou a técnica de ensinar. A palavra foi apresentada por Hartke em 1617, mas, no entanto, ela foi consagrada por Comênio quando escreveu Didactica Magna. É uma disciplina de natureza pedagógica, orientada para as finalidades educativas e comprometidas com as questões concretas da docência. A compreensão do ensino como prática social concreta faz com que consideremos a didática como a teoria da docência, e a docência, por sua vez, está intimamente ligada aos conceitos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Assim, dentro desta ótica, nós temos o ensino, o processo de ensino-aprendizagem como objeto da didática. E a multidimensionalidade do processo de ensino e aprendizagem é um aspecto imprescindível quando nós nos referimos à proposta contemplada pela didática, porque a partir do momento que a didática contempla uma concepção de ensino e de aprendizagem, esse processo precisa ser analisado de tal modo que articule as dimensões humana, técnica e política. A prática pedagógica, como afirma Kandel, exatamente por ser política, exige a competência técnica. E como negar o humano, sendo que nós estamos por trás dela? E afinal, que nome atribuir ao que fazemos em sala de aula, se não didática? Não é verdade? Mas muito se evoluiu para se chegar à pedagogia histórico-crítica que temos hoje. Passamos pela didática tradicional, escola novista, tecnicista, reprodutivista, crítica. Assim, de uma forma bem rápida, vamos falar um pouquinho sobre essa tendência liberal tradicional, a didática tradicional. São conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassadas aos estudantes como verdades. As matérias, os conteúdos, visam preparar o estudante para a vida e são determinados pela sociedade e ordenadas numa legislação. Aqui existe uma ênfase na acumulação de conhecimento. A prática pedagógica, por sua vez, ela é estática, sem questionamento da realidade e das relações existentes, sem pretender a transformação da sociedade. O importante aqui é a quantidade de conhecimento passado ao estudante e não a qualidade. O estudante ele passa a dominar o conteúdo cultural que é transmitido pela escola. Dentro de uma tendência liberal renovada progressivista, também conhecida como a didática da escola nova, didática escola novista, nós percebemos que aqui o conhecimento resulta da ação a partir dos interesses e necessidades. Conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente ainda a alguns desafios. Aqui dá-se muito mais valor aos processos mentais do que a tais conteúdos. É o aprender a aprender, tornando-se mais importante do que o processo de aquisição do saber. Ou seja, o que é esse saber propriamente dito? A ênfase aqui reside no processo que faz com que conteúdos sejam desconsiderados e cada vez menos relacionados com a realidade social.
Dentro de uma tendência liberal tecnicista, dentro de uma didática tecnicista, observamos aqui princípios científicos, leis estabelecidos e ordenados dentro de uma sequência lógica por especialistas. É matéria de ensino, aonde apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável é tratado. Os conteúdos decorrem de toda uma ciência objetiva, eliminando-se a subjetividade. O material instrucional encontra-se sistematizado nos manuais, nos livros, e aqui o conteúdo ele acaba se tornando insignificante, abstrato, simplesmente instrumental, sendo centralizado na organização do racional do processo de ensino. O mais importante são objetivos a serem alcançados, né? E é a partir desses objetivos que todos os conteúdos são estruturados. Já a didática crítico-reprodutivista ou didática reprodutivista, ela enfatiza um aspecto político em detrimento da técnica, denunciando até mesmo o caráter reprodutor da escola. Aqui, a cultura dominante, ela é legitimada, mas também é direcionada aos estudantes a questão da força de trabalho, é a reprodução de saber acumulado. E para que servem esses conteúdos se eles não são coerentes com a realidade sociocultural? É então a didática reprodutivista uma didática capaz de crítica, mas não de intervenção na realidade. Essa didática limita-se apenas a constatar que é assim e não pode ser de outra forma. A didática crítica, o conhecimento que se aprende na escola não pode ser algo abstrato e desligado do cotidiano, mas sim um elemento crítico fundamental para a vida e formação de um cidadão e de pessoas que venham a ter opinião crítica. Os métodos dentro de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos, eles não partem de um saber artificial e nem de um saber espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do estudante, confrontada com o saber, e ainda relaciona a prática vivida por esses estudantes com os conteúdos propostos pelo professor. Nessa proposta, o saber que o estudante já possui não é subestimado em detrimento de um conhecimento mais empírico. Pelo contrário, segundo Libânio, deve-se partir da experiência que o estudante já conquistou para poder transmitir-lhe de forma mais concreta ainda os conteúdos. Podemos entender que essa pedagogia histórico-crítica, que essa didática histórico-crítica, ela é considerada um marco na educação brasileira, porém, pouco praticada no cotidiano escolar. Essa pedagogia histórico-crítica é uma teoria criada pelo pedagogo brasileiro Dermeval Saviani, e tem como foco a transmissão de conteúdos científicos por parte da escola, porém, sem ser conteudista. Porque quando nós nos referimos ao ensino conteudista, é aquele em que se passa uma quantidade enorme de conteúdo sem se preocupar com o desenvolvimento intelectual, cultural e de raciocínio desse estudante. E a teoria de Saviani, no entanto, preza pelo acesso aos conhecimentos, mas preza, acima de tudo, a sua compreensão por parte do estudante, para que esse estudante seja, inclusive, capaz de transformar a sociedade. É uma teoria que foi organizada no Brasil a partir da década de 1980. Dentro desta pedagogia histórico-crítica, a educação escolar ela é valorizada, tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam aos estudantes compreender e participar de uma sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum. O papel da escola aqui é propiciar condições necessárias para a transmissão e assimilação desse saber. E a implementação dessa didática, a pedagogia histórico-crítica, ela está vinculada a uma nova forma de se pensar a educação.
sendo necessário muito esforço, estudo, experimentações, coragem para inovar, divergir, arriscar e assumir desafios. Portanto, a sua aplicabilidade com êxito depende indubitavelmente do compromisso em aprofundar os conhecimentos teóricos e criar condições necessárias, como uma nova forma de planejar e aplicar os conteúdos e as atividades escolares, almejando um ensino significativo, crítico e transformador. E quem será o mediador aqui? Quem será o maior responsável aqui? O professor. E Dermeval Saviani afirma que sua teoria pedagógica entende que a sociedade atual é injusta, né? E por isso ele acredita que esse movimento ele precisa acontecer para que essa teoria se desenvolva efetivamente. E o que é necessário, então? Um outro tipo de organização social. E nós entendemos que esse outro tipo de organização social é difícil, porque nesse caso a nossa sociedade é questionada. Mas a ideia aqui é de assegurar aos estudantes o domínio dos conhecimentos para que eles possam agir na sociedade de maneira diferente. E de acordo com Saviani, para uma pessoa aprender a falar, ela não precisa da escola, mas para ler e escrever, sim. Então, os conteúdos, eles precisam ser contextualizados. Por isso, a valorização desses conteúdos, desses conhecimentos sistematizados, precisam ser priorizados pela escola. E nós precisamos entender que é preciso ter acesso à norma culta. Nós precisamos entender que os alunos ainda reclamam dos professores, alegando que suas aulas são muito teóricas e que precisam ser mais práticas, mas a gente precisa ter a segurança para mostrar para esses estudantes de uma forma prática que sem a teoria, a prática fica cega. Mas, por sua vez, a teoria sem a prática é mera abstração. Então, é preciso saber dosar. E quando Dermeval Saviani fala dessa teoria, ele fala de trabalhar adequadamente conhecimentos assim nas escolas. E uma outra observação é entender, né, que não cabe ficar misturando teorias, porque quando a gente mistura teoria, quando a gente não sabe exatamente que concepção trabalhar, a gente acaba não trabalhando, não desenvolvendo um trabalho mais consistente. É preciso, sim, conhecer as várias teorias para superá-las.